Bom dia, piloto. Bom dia, pilota. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês que são donos de oficinas ou donas de oficina que querem aprender como organizar sua oficina e lucrar mais em até 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador aqui no podcast. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, também criador aí do método da mecânica da mente, que ajuda donos de oficinas a serem uma pessoa melhor e trazer resultado melhor dentro da sua oficina, partindo do pilar principal que é ele mesmo, né? Olha o Glauber aí, ó. Isso mesmo. E Muito no bom. episódio E no episódio de hoje do podcast, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar assim, sobre de olho no lucro. Ó, olho no lucro, estratégias para cobrar o preço certo na mão de obra. É, meus amigos, eu sei que muitos donos de oficinas aí que hoje são barbeiros. Por que barbeiro? Porque não sabe pilotar sua oficina e a barbeiragem passa por isso aí. Muitos têm esses problemas com a precificação. Eu acho que das perguntas que a gente recebe quando a gente prepara um evento, quando a gente tem a oportunidade de ouvir algum dono de oficina passa no dia a dia, assim, normal, essa tá no top 2 de perguntas. Cara, Ah, como que eu cobro a mão de obra disso aqui? Certo, Lu? é isso aí. É, esse é um podcast que é o seguinte, não dá para pular etapa, né, William? Não dá para pular etapa. Então, assim, vamos ver aí. Nem sei quais as perguntas que você vai fazer, mas não dá para pular etapa. Exatamente. Esse, como eu falei, é um tema que a gente recebe muito. Assim, meu, você entra em qualquer rodinha de mecânico, de dono de oficina. Ó, eu comentei de mecânico, de dono de oficina, por quê? Os mecânicos, quando são mecânicos, não sabem como passar mais ou menos uma estimativa para o dono da oficina. A gente vai chegar nisso e aí o preço. O dono de oficina, quando o mecânico vira dono de oficina, ou quando o dono de oficina é um investidor, por exemplo, também não sabe como fazer o cálculo. Então, muitas vezes você entra numa rodinha ali dos donos de oficina, de pessoas, fala, quanto que você cobra? Quanto que você cobra? Cara, isso aí é o top 2 de perguntas que a gente vê por aí. Só que a gente recebe muito mais perguntas. Se você tiver alguma dúvida sobre algum tema específico, manda pra gente que a gente prepara um podcast sobre isso aí, tá bom? Pode mandar, fica livre, a gente só se organiza, coloca na agenda e vamos fazer. Agora, começando nosso bate-papo de hoje, Lu, queria saber de você. Queria saber de você que tem um programa mecanicamente, você mentora os alunos, eles aprendem a fazer a cobrança do valor da mão de obra certinho. Mas antes de a gente chegar nos alunos, vamos voltar como você falou, né? Você não pode pular etapas. Quais são os principais erros que os donos de oficina cometem quando vão fazer uma precificação? E por que, né, que eles cometem esses erros? Ô, William, muito bem. O maior erro de donos de oficina, a gente vai trazer algumas informações hoje, mas a grande maioria vai continuar errando ainda, né, na hora da precificação. Nossa, Eduardo, você está falando com tanta convicção, porque sim. Porque para você fazer um bolo, né, assim, não é só ir lá e comprar aquele pacotinho no mercado lá e jogar, misturar o quê? Com leite, com água, não faço bolo, né? Quando eu compro aqueles bolo pronto, aí, leite, ovo. Leite, ovo, ó, a Roberta ainda tá falando. E nem é tão pronto assim, né? Aí você ainda tem que comprar o negócio de fazer bolo. Aí você ainda tem que acrescentar leite. Não é só pegar o pacote e jogar no forno aí ficar pronto, não? Não, Roberta disse que não. Então, assim, existe uma fórmula para ser feita e essa fórmula ela é ignorada. E por que ela é ignorada? Porque
não encontram-se, de uma certa forma, enxergando como uma real necessidade nisso, e aí utiliza o método que está mais à vista, né, William? Que é o PDC. É o método que mais se utiliza ao longo da maioria das oficinas, que é o método PDC, e por aí vai. Só que o método PDC, às vezes, ele não envolve a fórmula correta para que você consiga chegar ao ponto correto para se tornar ali uma estimativa lucrativa, né? Uma fórmula aí que, analisando aí, não vai trazer um benefício muito grande. Por isso que, de uma certa forma, aí. Agora, o que precisa, William, é assim, a grande maioria dos donos de oficina ter a consciência de que tão importante quanto arrumar o carro do cliente, tão importante quanto cumprir os prazos, igual a gente falou ontem, ou na terça-feira, né? A mensagem por trás do atraso ali. Então, é bem interessante assim, a gente cumprir os prazos, deixar tudo certinho ali. Isso é muito importante, mas tão importante quanto isso é saber, né, justamente os pontos necessários para sair do método PDC e entrar para a fórmula correta para conseguir fazer do jeito que precisa ser feito, William. E, Du, só para quem está chegando agora, que não acompanha a gente faz um tempinho, só explicar rapidinho o que que é o método PDC. O método PDC, o pessoal sabe, né, usa, mas não sabe a sigla, né? PDC é o método do preço do coração. Tipo, ele entra no sentimento ali. O que vai dando no coração ali, ele vai fazendo ali rapidinho, passa para o cliente. Se o cliente fala alguma coisa do tipo, tá caro, ixi, não sei o que, aí o sentimento já aflora, sentimento de perda, vou perder o cliente, vou perder o serviço, aí eu começo a baixar. William, deixa eu aproveitar aqui rapidinho e falar um negócio. E o pior é que assim, é um professor meu, e então eu sou aluno dele, só que ele também é cliente meu. E ele acompanha a questão dos podcasts. Ele até brinca, Du, você vai ter que fazer um podcast assim, assim, assado. Vai ter que fazer um podcast assim, assim, assado. Aí eu falo, ó, quem dá ideia paga metade, então você vai ter que participar. Eu estou numa negociação dele e ele é exímio vendedor. Ele está entrando no sentimento para fazer baixar o valor de um serviço aqui de uma mecatrônica, de um TSI que está aqui na oficina. Só que assim, né? Na hora que começou a negociação ali, já deu um clique. Por quem eu estava lidando do outro lado, né? Como ele é meu professor, foi o que me ensinou muito sobre vendas. Aí agora, por natureza, ele já está utilizando a técnica. Só que como eu não utilizo a forma, né, de fazer ali a estimativa, o orçamento no método PDC, então ele dançou, né? Vai ter que vai pagar uma graninha legal aí para executar o serviço. Dura Boa. se ele escutar, mano. Depois ele vai brigar comigo. Du, beleza, pelo menos eu entendi, acho que agora todo dono de oficina que está assistindo a gente aqui agora, que vai assistir, vai entender, cara, eu não posso dar o preço de uma estimativa, cobrar a mão de obra seguindo o meu coração. Você tem que ter uma métrica, você tem que ter alguma coisa, essa fórmula que você falou. Essa fórmula, ela parte onde você, quando você tem seus custos fixos e variáveis mapeados para você poder fazer sua estimativa. Porque, assim, uma coisa que a gente vê muito, eu já aprendi com você, por isso que eu estou até falando aqui agora, é assim, você pode ter duas oficinas que fazem exatamente o mesmo serviço, uma do lado da outra, e cobrar preços totalmente diferentes. Por quê? Porque o custo de cada uma é diferente. Uma pode pagar aluguel, a outra não. Uma gasta mais água do que a outra e por aí vai. Isso são exemplos de custos que podem mudar, que vai interferir. Ô, William, antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu fazer um complemento em cima do que você falou, que foi super importante isso que você falou. Né? No início, você citou, né, que é uma das perguntas mais feitas aí quando o pessoal tem alguma dúvida, legal.
nos grupos de WhatsApp, você vê muito isso. E esses dias eu estava vendo lá, né? Assim, eu não entro muito nos grupos, de vez em quando eu entro, e ali eu vi assim um dono de uma oficina, quanto que eu cobro para fazer de mão de obra para fazer a troca de uma bomba d'água de determinado carro, acho que de uma BMW. Aí a pessoa colocou, velho, aí ó, vou utilizar o termo que foi citado lá. Velho, não tem que ter dó de dono de BMW não, velho. Você vai ter que cobrar aí, ó, no mínimo 3 horas de R$ 450, velho. Tem que espetar mesmo. 3 horas de serviço a R$ 450 o preço da hora homem aí de serviço. Tudo bem, até aí a pessoa que falou, ela tem a possibilidade de cobrar isso? Tem, né? Apesar de ter citado as palavras, da maneira como trata o cliente, né? É totalmente averso do que a gente ensina na mecânica da mente, né? O cliente, ele nem sempre tem razão, mas ele é a razão de tudo, né? Dentro das nossas oficinas. E ali o rapaz, né, que perguntou quanto ele cobrava para fazer o serviço, ele falou, é mesmo, eu vou fazer isso daí e não sei o que, eu não tô nem aí se o cara tem dinheiro ou não tem, eu vou fazer isso mesmo, vou colocar até o talo. Ó, o termo é esse mesmo, vou colocar até o talo. Beleza. Aí eu vi o nome da oficina, eu falei, vou dar uma pesquisada aqui para ver como que é a oficina do cidadão, para ver se ele tem a possibilidade, justamente do que você falou, se ele tem a possibilidade de cobrar esse valor do cliente dele. Qual é a entrega dele, qual é o ambiente, como que é a oficina dele. Não é simplesmente eu falar que a partir de hoje eu vou colocar a mão de obra a hora R$ 600 aqui na Tagma, mas eu não tenho toda a estrutura suficiente, não tenho os equipamentos, não tenho um ambiente legal para receber um cliente, não faço nada demais, o atendimento é uma porcaria e eu vou colocar esse valor. Entrei lá para ver a rede social do amigo. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, pode ficar tranquilo, né? Se esse orçamento ele passar, o cara vai recusar, né, baseado em cima do que a gente entende aí, o cara vai recusar, vai bater outros na porta dele para querer fazer o serviço e não vai fazer. Então, assim, não é só. O William falou um negócio extremamente importante. Vocês, dono de oficina, cada um, vocês têm que entender qual que é a realidade da sua oficina, qual que é os seus custos fixos, variáveis. Você vai ter que aprender a fazer tudo isso daí justamente para chegar nesse ponto aí. Não adianta eu falar assim, ó, eu cobro tanto. Por que que a maioria não dá certo, né? Quando pergunta no WhatsApp, lá nos grupos de mecânica, quanto eu cobro para fazer tal serviço, né? Aí você vai falar um valor, vai ter gente que vai falar assim, vixe, o Eduardo da TAG, mas careiro nada, né? Vocês não sabem o que que eu entrego aqui para o cliente fazer, e, né? Tanto que a gente tem um índice de aprovação aí de praticamente aí 96, 97%, mas e também como não adianta o cara cobrar lá R$ 30 para trocar a pastilha e eu querer cobrar R$ 30 aqui com o que eu entrego, né? Vai ser jogar, como diz a Bíblia, jogar pérola para porco. Aí, e fora outra coisa que você falou, né, que você já acabou respondendo a pergunta, que é da Opa, importância. foi mal. Não, não tem problema, já foi bom que já foi emendado facinho. Você respondeu o porquê que a importância é você ter seus custos fixos e variáveis, não tem. É isso, pô. Só tô tendo um pouquinho de retorno. Será que o iPad. Eu não sei o que aconteceu. Eu até coloquei o dedo aqui para ver se eu abaixo aqui. Vou afastar um pouquinho mais aqui enquanto você fala. Tá bom. Outra coisa, né, que a gente falou, que a gente fala muito, a importância do quê? Quem você atende ou quem você quer atender na sua oficina. Isso tudo influencia na mão de obra. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é o seguinte: beleza, a gente acabou de falar, olha, você tem que saber seus custos fixos, você tem que saber seus custos variáveis. Você, dono de oficina, precisa saber quem que você está atendendo ou barra e quem você quer atender para poder fazer a precificação da mão de obra. Só que assim,
A gente acabou de falar isso. Eu tenho certeza que pelo menos metade do que vai ouvir a gente aqui agora vai chegar o próximo cliente e vai errar a mão de obra de também. Vai continuar errando a mão de obra. Por que isso acontece, Edu? Por que mesmo assim, mesmo sabendo, eles têm essa dificuldade de fazer a precificação correta? Por que o dono de oficina tem essa dificuldade? Ô, William, essa pergunta aí, acho que o início mais importante aí é até baseado em cima. Eu vou fazer, é uma frase, ou é algo que eu vou passar baseado em cima de dois fatores. Um é o que o Paulo fala, né, que é o professor aí nosso que dá aula de números lá na Mecânica da Mente, ele fala: dinheiro não leva desaforo para casa. E eu falo também que a maioria dos donos de oficina não precifica da forma correta justamente por ter uma crença envolvida sobre o dinheiro. Quando o cara fala assim, eu vou espetar mesmo no cliente, está relacionado a uma crença sobre dinheiro. Por quê? Porque você já está começando, de uma certa forma, julgar quem está do outro lado, né? Pelo fato dele ter aquele carro. E aí você já está fazendo meio que um julgamento acerca. O cara tem esse carro, ele vai ter que ter o dinheiro. Não, é uma questão de justamente o que você falou. Quem é que você quer atender? Eu atendo aqui. Tem muita gente que às vezes chega aqui e fala assim para mim: nossa, Eduardo, acho que olha só como a crença sobre dinheiro ela grita. Nossa, eu acho que a maioria desses caras aí que tem esses carros aí deve ser tudo muquirana, né? Ou então deve ser resto de rico. Não, não, porque eu tenho cliente que eu desenhei, eu quero cuidar de carros de pessoas que gostam de fazer da maneira que é correta. Tanto que a gente fez aqui uma X1 esses dias, uma manutenção, troca de amortecedores ali, é um carro 2017, gastou ali praticamente beirando os 40 mil reais e foi pago em dinheiro. É o tipo de cliente que você desenha para atender. É a visão que você tem de quem está do outro lado. Né? Então, assim, acho que o fato de ainda continuarem, William, a errar, é porque talvez ainda vai continuar meio que envolvido nos cercadinhos ali do método PDC, né, que é o método do preço do coração, vão continuar não controlando os seus gastos ali, tendo seus custos fixos e variáveis bem à mostra para saber se a estimativa vai sair de uma maneira correta ou não. E o outro ponto é o que a gente falou, né? É crença sobre o dinheiro. Se você não souber lidar com o dinheiro, é o que o Paulo fala: dinheiro não leva desaforo para casa. E se você não souber lidar com o dinheiro, você vai padecer a necessidade dele. William, você sabe, que você está envolvido no meio, mais de 80% das oficinas ou estão quebradas ou estão devendo. Por quê? Por conta da crença relacionada ao dinheiro e por conta de viver na prática que o dinheiro não leva desaforo para casa. Antes só de seguir certinho, o Carlos Alberto de Castro. Carlão. É o Carlão? Ah, É o Carlão. é o Carlão lá de Curitiba, né? Exato. É que geralmente ele entra pela oficina, o perfil da oficina. É que o Jefferson entra por um perfil e ele entra pelo outro. Ah. Aí, ó. O Mate tá falando. Ele falou uma coisa que eu achei importante, que eu acho que vale, antes de a gente seguir aqui, ressaltar uma coisa. O Carlão é um ótimo profissional que o Edu conhece. E um baita de um gestor também. Um Caraca, baita no manja gestor. muito. Só que ele usou uma palavra aqui no comentário dele que pode soar, quem lê isso aqui assim, dependendo, pode entender errado. Eu queria saber só a sua opinião, no meu entendimento. Eu falo assim, precisamos ter o tato para cobrar. Eu vou dar a minha opinião, aí você complementa o que você... Eu acho que assim, tato, a palavra tato é sentimento, é tocar. Na questão da mão de obra, você não fica no sentimento. Você tem que ter a sua métrica para você poder cobrar o correto. Eu entendi, Carlão, que realmente às vezes ali depois do que você faz a sua precificação, vai entrar um tato de lidar com o cliente, que aí beleza. Mas só esse ressalto para quem ouvir a gente,
Não. Não interpretar de maneira errada. Isso. É isso mesmo, Lu? É isso mesmo. O que ele colocou, até o perfil do Carlão, ele provavelmente deve ser um influente aí, né? Na análise de perfil comportamental, aí ele deve ser um nível alto aí. Então, assim, ele tem muito esse lance justamente aí dessa questão da aproximação, do tato, do feeling, da análise ali, baseado em cima do que ele enxerga, né, na pessoa que ele está atendendo ou que ele tem desejado atender e graças a Deus tem atendido. Então, assim, é bem ressaltado aí o que você falou, né, justamente para não interpretar, ele está perfeito na colocação dele aí, é mais uma questão disso, né, isso daí também existe, né, questão, né, do caso aqui, por exemplo, né, o tato é mais ou menos isso, é a forma que nem eu comentei aqui da pessoa que está com o carro aqui, né, ele tem aquele jeito aí, ó, né, ele tem aquele jeito, né, não porque eu sei que ele é um professor, o cara me ensina sobre vendas, mas ele tem aquele jeito do envolver e aí você vai ter justamente esse feeling, esse tato para poder de uma certa forma, não ser envolvido e de uma certa forma aí acabar tendo a sua estimativa, o seu orçamento aí de maneira reduzida e que não se torna interessante para a empresa. Vai se tornar interessante muito para o cliente e quase nada para a empresa, né? Lu, agora seguindo para a gente só finalizar o looping de tudo, agora a gente está chegando no meio do podcast, mais ou menos. A gente explicou então por que que eles têm esse problema com a precificação, no geral. E como que isso impacta negativamente não só a oficina, o dono de oficina, ele como pessoa física, a família dele e a região e as outras oficinas que ele trabalha. Olha só, uma precificação errada que você faz, uma mão de obra errada, tem impacto diretamente em três ou mais coisas, basicamente quatro coisas, só que assim, que eu lembrei só de cabeça. Por que isso impacta tão negativamente todas essas áreas? Então vamos lá, William. Como que de uma certa forma, né, a precificação incorreta ela leva a uma consequência, né? Quem não tem o controle dos números aí para fazer a estimativa tudo certinho na oficina, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. No final do mês ele não vai ver a cor do dinheiro e aí o que vai acontecer? Essa é a única maneira dele sentir que as coisas não estão indo bem. Trabalha, 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 não vê a cor do dinheiro e aí o que vai acontecer? A energia dele vai ser altamente afetada, porque ele vai começar a acionar gatilhos na mente dele do seguinte, William, meu, eu tô trabalhando igual um louco, não tá dando nem para pagar as contas, tipo, não sei o que fazer, na verdade sabe, mas não faz, não sei o que fazer. E quando você começa a se alimentar dessas palavras para você, automaticamente vai sugando a sua energia. Agora, olha só, como que você olha uma situação dessa, né? Só para ver, meu, você vê que assim a crença sobre o dinheiro e a frase do Paulo que o dinheiro não leva desaforo para casa é justamente isso. Quer dizer, o dinheiro passou ali da maneira incorreta, um valor totalmente errado, não conseguiu arcar com os compromissos, fez baixar a energia do cara, aí você acha que ele vai ter aquela paixão, aquela vontade para fazer um serviço como precisa ser feito para que você consiga atingir essa retomada ali. Tá certo que a nossa vida ela é muito baseada em cima daquele livro lá, né? Picos e vales. A nossa vida a gente está entre picos e vales ali a todo momento, né? Os batimentos cardíacos através de um aparelho, ele é subindo e descendo ali, né? Não tem como você só ficar lá em cima, né? Mas se você só ficar lá embaixo é porque você está morrendo. Então a gente tem que analisar muito bem isso daí. Mas é assim, William. Infelizmente, essa é a realidade que quando a pessoa começa a se deparar com isso, ela vai meio que se alimentando das dificuldades e acaba deixando de lado. Então, o que acontecia? Só para ter mais ou menos uma ideia. Quando a Roberta me passava que as contas não estavam fechando na época,
E ali aquilo me tirava uma energia ao ponto do que sempre a gente gostou de trabalhar mandando lavar o carro do cliente. A primeira coisa que vinha na minha cabeça é: eu estou mandando lavar o carro do cliente para entregar e não está me dando resultado. Então, velho, a primeira coisa que vem na cabeça é: vou cortar a lavagem de alguns carros. Começa com alguns para depois tirar de todos. Só que aí, conforme foi passando o tempo, mas tudo isso é afetando, por exemplo, eu não vou perder tempo para fazer uma análise aqui no checklist direito, por quê? Porque não está me trazendo resultado, né? Então você vê que ele começa a se envolver naquilo. Aí entra no que a gente sempre fala, William, não pilota a sua oficina direito, vive só de pão e água, entrou no sistema, né? E o sistema está empurrando ele, empurrando gostoso. E o que vai acontecer? Né? O empurrando gostoso é para você sentir mesmo, dono de oficina, que assim, o sistema está empurrando você para o buraco. A intenção do sistema que envolve a área da reparação automotiva é para empurrar você para o buraco mesmo. A não ser que você corra, mas é a pergunta final, deixa eu voltar para cá. Então, se você não fizer isso, vai perder a energia, vai perder aquela vontade do trabalho, você vai demandar mais energia para você retomar tudo isso, e aí é onde a coisa começa a ficar preta aí. Hoje já está preta, né? Não pode falar isso, ficar ruim, senão racismo, Esse é um termo muito antigo, mas se você for olhar na origem, é um termo racista. Fica ruim, deu ruim, né, hoje em dia, na gíria atual. A situação fica ruim, deu ruim, a conta não fecha. Exatamente. E pelo outro lado, descontrole um pouco. Não, a gente tem que tomar o máximo de cuidado para falar as coisas hoje, né? Não, mas faz todo sentido, gente. Às vezes, aí, senão depois realmente a gente fica naquele looping que a gente também não enxerga. Igual o dono de oficina, tá nesse sistema, nesse looping de viver de pão e água e não enxerga como sair. E às vezes a gente acaba repetindo uma frase dessa. Antes, se você não sabe o porquê, assim, agora, a partir do momento que você aprendeu, tranquilo, a gente corrige para não fazer errado. Mas, e pelo outro lado, agora, depois da explicação, da brincadeira, da correção, da retratação, quando você faz a cobrança da mão de obra certa, quais são os benefícios que os donos de oficina começam a colher? Fora o dinheiro na conta. Isso é o principal, mas o que mais que eles começam a colher com isso? Ô William, eu vou citar, né? Olha, aí o Fábio, por sinal, tem o nome, mesmo nome que do meu irmão, é quando entra no método PDC. Ele deixou envolver o coração aí para tentar agradar ele, e é o que você falou, é apertar o gatilho para dar um tiro no pé. É exatamente isso. Aí, no caso, o William, o exemplo que eu ia citar é de uma pessoa que está aqui mesmo, né? O Mate foi praticamente o primeiro aí a fazer um trabalho com a mecânica da mente, e a luta, né, inicial foi justamente essa, né? Eu acabei descobrindo o quanto ele cobrava para executar, né, a troca de pastilha de freio, e eu falei para ele que a gente ia usar um método aí, uma técnica, para justamente começar a reverter isso, né? Então eu falei para ele que ele iria aumentar, né? Não no que era o suficiente para o momento, mas que ele precisava aumentar gradativamente, e aí começou a ter as reações, né? O remédio trazendo contraindicação, ou então ele utilizando o quê, né? Ele pegou, foi lá no carro, tirou a resistência lá da ventoinha lá do Ford e instalou nele. Ele estava tendo uma resistência, que se ele cobrasse esse valor, ele ia perder o cliente. Eu falei, mas calma, Mate, você vai fazer a técnica aqui do seguinte, você vai entregar valor para o seu cliente, você vai fazer assim, assim, assim. E ali ele começou a passar. E a gente foi fazendo uma medição. Tudo que a gente ia fazendo, a gente ia medindo. Mate, vai vendo, né? Se está tendo aprovação, não está tendo aprovação, o que está acontecendo. E ele começou a falar, fazer. E aí o que aconteceu? Começou a dar certo. Começou a dar certo. E eu lembro que ele mandava mensagem, ou às vezes ligava, velho, tá dando certo, meu. Os clientes não estão reclamando.
Eles estão aprovando, e ali começou a acontecer algo que praticamente ele está aí, ele pode afirmar isso, ele começou a desfrutar, né, de situações nunca antes desfrutar. Ele começou a ver dinheiro no caixa dele, ele começou a ter a oportunidade de comprar outras ferramentas, mas sem fazer loucura, tipo, vou comprar porque eu preciso, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar e que Deus me ajude. Não, ele começou a comprar porque ele tinha dinheiro, ele começou a dar uma condição de vida melhor para a família dele, ele começou a fazer uma série de situações, William, que de uma certa forma trouxe uma realidade diferente da oficina dele, que ele não conseguia enxergar, né? E ele estava praticamente para fechar. Então é justamente isso, é você colher os benefícios. Um outro benefício, William, é você, aí no caso, eu pego o iPad, né? Se eu olhar ali a hora que você faz ali a estimativa, você dá aquela olhada, você tem ali, eu consigo ver os custos da OS ali, aí eu falo assim, caraca, mano, show de bola, tá legal, e você continuar fazendo tudo aquilo que a gente faz com prazer, com dedicação, com amor, né? Porque quando você consegue ter uma remuneração boa, você consegue entregar melhor para o seu cliente, para os seus colaboradores, para a sua família e para você também. E acrescentar mais um aí para a sociedade próxima de você, né? Para a comunidade, porque Exatamente. Bem lembrado. porque assim, né, você remunera os seus colaboradores corretamente, porque aí você vai ter o dinheiro para pagar, se você contrata ele CLT, você paga os benefícios dele tudo certinho, ele vai estar seguro, vai estar trabalhando no lugar certinho, aí ele vai ali no mercadinho do bairro ali, compra o salgadinho, ajuda o dono o pãozinho dele, ajuda o dono, vai ali na Movimenta o papelaria, comércio, né? exatamente, vai na papelaria comprar lá a caneta que o filho precisa fazer a aula, por aí vai. Isso aí você está ajudando a sociedade, que aí depois o dono da papelaria, o dono da padaria vai quebrar o carro dele uma hora, vai fazer uma manutenção, vai levar na oficina do mecânico, na sua oficina, e ó, o ciclo vai rodando e vai tudo dando certo. É exatamente isso. Antes da gente começar a falar como, né, pôr a mão na massa e começar a cobrar direito, queria só fazer um comentário. Donos de oficina que estão ouvindo a gente aqui agora, tem um jeito que a gente falou, né, que a gente vai explicar aqui agora, de como você começar a melhorar essa precificação, começar a corrigir. Só que antes disso, eu vou usar quase Merchan Neves. Existe um jeito ainda mais fácil. Esse jeito é a mecânica da mente, porque lá dentro, o Edu, o Paulo, com a aula de números, vai te explicar certinho o que você tem que fazer para enxergar seus custos. E outra, você vai ter um momento que você pode virar e falar assim, olha, eu puxei meus custos, vi aqui o serviço e eu tô com uma dúvida. Vocês acham que tá certo essa precificação, por exemplo? Você manda no grupo do WhatsApp lá dos alunos, aí o que que o pessoal faz? O Edu, o Paulo, a Roberta nem tanto, mas ela pode orientar quando precisar. Eu não ponho a mão nisso aí, mas assim, fala, não, ó, tá certo, ou você pode aumentar, você pode, se você quiser diminuir, dependendo de como seu cliente falou, ali você vai ter toda a comunidade te ajudando. É o jeito ainda mais rápido, mas não é o famoso te dar o peixe, porque a gente vai ter ensinado você a pescar antes e só vai aquela hora do deixa eu, deixa eu te perguntar para o pessoal, igual você às vezes faz no grupo lá de todo mundo da sua cidade, só que ao contrário de cada um dar uma, como que o Edu falou, dar espetada, igual o outro falou, torar no, do dono da BMW, não. Você vai estar numa comunidade, num grupo de pessoas que realmente sabem o que estão falando, porque praticam a forma correta de fazer uma precificação. Exatamente. Então, você tem o apoio certo da pessoa certa. É só participar do grupo da Mecânica da Mente, que você não fica sozinho na hora que surgir as dúvidas. Né? Exatamente. Edu, então assim, partindo dessa premissa que eu acabei de falar, como começar a estabelecer um preço justo para a mão de obra, mas um preço justo, que é o preço certo, que não prejudica a competitividade da sua oficina, e eu vou até além.
não prejudica a competitividade na sua região, porque você cobrar o preço errado, você não saber quanto cobrar, você não está só prejudicando você, você prejudica até o seu coleguinha ali do lado. Esse é um papo aí, pessoal, com um podcast, isso daí, né? Mas vamos lá, ó, William, o primeiro passo aí, já para a gente se encaminhar, que tá chegando a hora de tomar o café com o time lá. Então vamos lá, o primeiro passo que ele tem que ter, alimentar a fome. Eduardo, alimentar a fome? É, alimentar a fome. A fome e o desejo de sair dessa situação. Se não alimentar a fome e o desejo de sair dessa situação, de nada vai adiantar. Porque com a fome e com o desejo, você vai ficar. Quando você está com fome ali, o que você faz? Você, de uma certa forma, como um instinto normal do ser humano, você vai procurar um algo que venha saciar a sua fome. Só que para saciar a sua fome, vamos imaginar que se você estiver aqui na Tagma, né, você vai ter que subir as escadas, né, os dois lances de escadas para chegar até ali, né, na casa que tem aqui em cima, onde tem ali uma despensa, onde tem uma geladeira, que ali está o alimento para matar essa fome. Então você vai precisar fazer o quê? Se deslocar ou se movimentar para você subir os lances de escada, vai seguir um caminho, vai seguir um método para chegar até lá para matar essa fome. Então é necessário que você entenda que essa fome vai levar vocês a justamente a criar aquele desejo do quê? O que é que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é subir esses lances de escadas, né, dentro da oficina, que é o quê? Degrau por degrau, colocando, fazendo as anotações, alimentando numa planilha, alimentando num sistema ERP aí, sistema de gerenciamento da oficina que você pode ter aí. Você vai procurar fazer isso daí de uma certa forma para alimentar todos os seus custos fixos e variáveis para você entender quanto é que custa aí para você ter a sua porta aberta. Quanto é que você precisa? Qual o seu ticket médio diário que precisa girar na sua oficina para que você faça o quê? No final do mês, você honrar com os compromissos e ainda ter uma margem de lucratividade aí, né? Por quê? Porque justamente isso daí precisa ser feito. Você tem que ter a fome e um desejo ardente muito grande de sair dessa situação. Se você não souber fazer isso, procurar ajuda, por isso que a mecânica da mente está aqui. E o terceiro ponto é você já começar para hoje a alimentar. Ou então, já que a gente está perto aí do final do mês aí, né? Já aproveitar, né? A partir de segunda-feira da semana que vem, você fazer uma anotação de tudo ali dentro da oficina. Então, esse é o primeiro passo aí os primeiros passos, né, que precisam ser feitos para que você entenda aí acerca disso e para de viver de pão e água. Não, e com isso você encontra o famoso ponto de equilíbrio, né? O momento que você chegou, pagou todas as suas contas do mês e realmente você sabe que a partir daquele serviço é tudo lucro para a oficina. Exatamente. E tu, só a última, bem assim, rapidinho, assim, para explicar para os donos de oficina que estão ouvindo. Você já contou um pouquinho do mate, mas assim, é ou não é possível aumentar o preço da mão de obra sem perder cliente? Opa, isso daí é o seguinte, baseado em cima das estatísticas aí, você tendo um método para trabalhar, né, é o que eu falei. Se você entrega valor antes de mostrar o preço, né, do que vai ser necessário investir para o reparo do cliente, você consegue fazer isso daí sim. É possível sim, William. Tá? Eu não vou começar a entrar com muito detalhe aqui, porque a gente já está findando o nosso tempo aí. Mas respondendo a sua pergunta, é possível sim. Se ele quiser mudar o valor da mão de obra dele a partir de hoje aí, em 10%, ele consegue isso daí e o índice de rejeição aí dos clientes vai ser praticamente zero aí, certo? É isso mesmo. Então, para a gente finalizar, Du, qual que é a frase do nosso podcast de hoje? A frase aí que eu acho que
não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que vem sendo feito. Então, essa frase aí muito conhecida, que tem diversas formas, né, de utilizar, é justamente isso. Tira da cabeça que o que você está fazendo hoje, que não está trazendo resultado para você, se você continuar desse jeito, vai continuar não tendo resultado e a tendência é cada vez piorar, certo? Vai ter que ter atitudes novas, né, para colher frutos novos aí. E hoje é o dia para começar a fazer isso. Isso aí. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou aí do podcast, principalmente hoje. Hoje o agradecimento vai especialmente para o Carlão, que acho que aquele comentário dele sobre o tato ajudou demais. E só um último complemento sobre aquilo que eu lembrei. O Carlão é um cara que, o Edu me conta, é um cara tão experiente na gestão que para ele o tato, ele já tá com, ele não tem o método método preço do coração, o PDC. Para ele é tão natural que ele já na cabeça dele ele faz tudo ali tão no automático na cabeça dele que até parece isso que ele falou, é o tato, mas não é, é método. E o pior é que o Carlão é um cara de um coração muito grande, tanto ele quanto o Jefferson, mas eles não aplicam o método do coração. Eles têm um coração enorme, são amorosos, mas não utiliza isso. Olha, ó, tá vendo? Aí, Olha. Então, é justamente isso daí. Então, bora lá, né, William? Bora, porque hoje é um dia especial que Deus vai abençoar muito a todos nós aí nesse dia de hoje. gente, obrigado a todo mundo e a gente se vê na terça-feira no próximo podcast. Até mais, Exatamente. gente. Aquele abraço, valeu. Bora pilotar da maneira correta as nossas oficinas aí para que a gente consiga a vitória no final do dia, correto? Porque assim, é uma vitória dia após dia que no final do ano o campeonato é nosso. Valeu, aquele abraço.